Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar um pouquinho sobre um gênero discursivo literário que vocês já conhecem. Vamos falar sobre a crônica. Quem nunca leu uma crônica? Provavelmente vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de várias histórias aí em livros disponíveis na biblioteca do colégio ou em sites da internet, que são textos que nós consideramos dentro dos gêneros discursivos literários como crônica. E a gente vai aprender um pouquinho dos elementos composicionais que constituem a crônica para perceber se um texto é uma crônica ou se não é crônica, se é um conto, ou se é uma poesia, ou se é um romance, enfim, a qual gênero textual pertence o texto, né? Hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho mais sobre a crônica. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para os 7º anos. Parabenizo a todos por estarem aí aprendendo um pouco mais sobre a nossa literatura, sobre a nossa língua portuguesa. Estou aqui com o meu colega Ozion, fazendo a docência compartilhada, né, o nosso intérprete, que está fazendo a transcrição da minha linguagem oral para a linguagem de sinais, para as libras, né? Então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que constituem em ler uma crônica, identificar os elementos que constroem a narrativa e reconhecer a intertextualidade no texto, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a intertextualidade. Você sabe o que é uma crônica? Né? Então colocamos aqui essa imagem, né, do menininho pensando, né? O que será que é crônica? Né? Então se a gente for olhar na etimologia da palavra crônica, a gente vai ver que ela é derivada de Cronos, né? Então tem a ver com Cronos, que nos remete aí a um deus, né? Um deus grego, aí um deus do Olimpo, que é o deus do tempo, né? De Cronos a gente tem aí a palavra cronômetro, cronologia e crônica, né? Então qual seria a relação entre Cronos, crônica e as demais derivadas dessas palavras aí? Então nós temos ali que a crônica, ela é um texto, uma história, a partir de algum acontecimento que o cronista vivenciou no dia a dia, né, no cotidiano. Então a pessoa está lá observando o que está acontecendo no dia a dia, de repente algo inusitado, alguma coisa interessante ou diferente acontece e ele resolve transformar aquilo que aconteceu num texto fictício, né? Aí a ficção, ela permite também que ele traga outros elementos para a história, né? E aí nós temos a crônica. Então a crônica é um texto literário que se refere a uma situação que aconteceu no cotidiano, né? Geralmente parte-se de uma notícia, de um fato que aconteceu no dia a dia, uma situação real, e se transforma essa situação numa crônica, num texto ficcional, né? E aí nós temos a presença, né, desse gênero textual literário com as características que nós vamos analisar. Então, ela é caracterizada por situações corriqueiras, narradas com criatividade. Tem um tema, né, ou um assunto vinculado ao cotidiano nos microsistemas. Assumir diferentes tons, né, a crônica ela pode ser reflexiva, humorística, lírica, filosófica, né? Reflexiva propõe ali uma reflexão a respeito do assunto, humorística, né? A ideia é trazer uma certa ironia para o texto, fazer também o leitor pensar, mas de uma forma mais voltada para despertar o humor. Lírica, né? Quando temos ali a presença de sentimentos intensos, né? A gente pode ter uma crônica lírica, podemos ter uma cunho mais filosófico, né? Propondo ali um pensamento aprofundado a respeito de uma determinada situação e etc, né? A linguagem utilizada geralmente é simples e coloquial, para pegar aí o maior número possível de leitores, fazer com que eles entendam a história, né? Então uma linguagem simples. Coloquial é a linguagem falada no dia a dia, então ela vai trazer bastante marcas da oralidade. Também a crônica pode ser divulgada em blogs, jornais e revistas, que pode ter o material impresso ou eletrônico, né? A gente pode ter nos ambientes virtuais ou o material físico impresso mesmo dos jornais e das revistas aí, e termos aí a presença das crônicas, certo? Vamos então para a leitura. Trouxemos aqui para vocês uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor bem famoso, é um cronista, né? Vocês
com certeza já conhece, ele produziu textos de diversos gêneros, né? E o texto que nós trouxemos está num livro intitulado Diálogos Impossíveis, publicado em 2012, né? Nós trouxemos apenas aqui um fragmento. Então começamos com o título A Diferença. Uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica, na Suíça. Batman não acredita que Drácula tenha mais de 500 anos. Não lhe daria mais de 200. Tempo demais, diz Drácula. Estou na terceira idade do homem, depois da mocidade e da maturidade, a indignidade. Observe que temos reticências, colchetes e reticências aqui, indicando que um fragmento agora foi omitido dessa crônica, certo? E aí ele continua. E você, Batman? Né? Pergunta o Drácula. Batman conta que está na clínica para retardar a morte. Não confessa a sua idade, mas recusa-se a tirar a máscara para que não vejam suas rugas. Mas Batman continua sua queixa. Eu já não voava, hoje quase não caminho, não posso mais dirigir o Batmóvel, não renovaram minha carteira. Somos dois aristocratas, Batman, um feudal e outro urbano, um da velha Europa e outro da Nova América. Eu era Vlad, o imperador, na Transilvânia. Você, o herdeiro de uma imensa fortuna em Gotham. Eu era o terror dos aldeões. Você, um rico caridoso. Os pobres nunca ameaçaram invadir a sua mansão com arcotes, mas somos os dois da mesma classe. Batman pede que Drácula se retire. Dali a pouco chegará Robbins com os netos e ele não quer que as crianças se assustem. Então, veja, nós lemos aí um texto ficcional, né, para começar a nossa discussão, né, é uma crônica, então é uma situação do dia a dia, um diálogo entre duas celebridades aí, né, do mundo ficcional, o Drácula e o Batman. Claro que ali a gente sabe que, além do contexto da enunciação, para o leitor entender, pressupõe-se que o leitor já tenha conhecido aí a história do Batman, a história do Conde Drácula, já tenha minimamente lido alguma coisa sobre ou assistido filmes que contam um pouquinho da história deles para poder entender melhor na íntegra aí a intencionalidade, né, do Luiz Fernando Veríssimo, né, de elaborar essa crônica, certo? Então, a gente trouxe aqui agora nesse slide para pensar essa atividade a imagem, né, uma foto de pessoas que estão ali vendo o celular, né? Vocês sabem que o celular é uma tecnologia considerada moderna aí, né? Nem todas as pessoas tinham acesso até alguns anos atrás aí ao celular, então se popularizou principalmente aí no contexto de pandemia, né? E no contexto pós-pandêmico, o uso do celular. E aí a gente tem uma pergunta para vocês iniciarem as reflexões propostas ao longo dessa aula. Essa cena que vocês estão vendo nessa imagem poderia se tornar tema de uma crônica? O que vocês acham? Explique. Né? Então, tendo em vista as explicações que nós fizemos a respeito de como que são elaboradas as crônicas, o que vocês deduzem, como que vocês vão tentar um palpite para responder a nossa primeira atividade? Mãos à obra.
Verificando então, pessoal, observem. Será que essa cena poderia se tornar o tema de uma crônica? Né? O que será que vocês responderam? Então, o nosso palpite é que sim, obviamente, pois trata-se de uma situação do cotidiano. Né? Nós temos ali a presença de 3 pessoas idosas, né? Uma delas está com o celular na mão, mostrando alguma coisa para os outros colegas ali, ou parentes, talvez sejam familiares, enfim. Então, claro que é uma situação corriqueira que acontece no dia a dia das pessoas, né, ocorre no cotidiano. Nós poderíamos sim transformar essa história ali, essa imagem, na verdade, numa história ficcional. Né? O que será que eles estão vendo ali no celular? Né? Aí vai da inventividade, da criatividade da pessoa para poder, a partir dessa situação do cotidiano, transformá-la numa crônica, né, num texto narrativo do campo da ficção aí, certo? Então, temos sim essa possibilidade de transformar situações do dia a dia em texto ficcional, em crônica. Vamos então para a nossa segunda atividade. Temos um fragmento do texto que diz assim: Drácula e Batman são personagens fictícios que, em suas histórias originais, são capazes de feitos impossíveis às pessoas comuns. Porém, na crônica que lemos, eles estão vivendo uma situação corriqueira aos seres humanos. Explique essa situação. Que situação do dia a dia que é comum acontecer aos seres humanos estão vivendo aí esses 2 personagens, o Drácula e o Batman? Mais um momento para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, né, escrevendo 2 ou 3 frases para dar conta de responder a nossa atividade. Vamos lá! Então, uma explicação possível, né, para a gente dar conta de responder ao enunciado da nossa segunda atividade, consiste em afirmar que o Drácula e o Batman estão idosos
e se encontram em uma clínica geriátrica. Eles fazem reclamações em um diálogo típico da idade. Enquanto Batman ainda deseja prolongar a vida, Drácula sente-se cansado, né? Então essa é apenas uma sugestão, né? E aí agora a gente vai aprender um pouquinho o que significa a palavra intertextualidade. Leiam aqui comigo então nesse slide um conceito que a gente trouxe para aprofundar o nosso conhecimento sobre a intertextualidade. Então, ela ocorre quando um texto está inserido em outro, podendo acontecer de maneira implícita, quando os elementos intertextuais não estão expressos, ou explícita, né, quando os elementos estão expressos. Muitos compositores, pintores e escritores brasileiros utilizaram-se desse recurso, elaborando um texto novo a partir de outro já existente. Para o leitor reconhecer a intertextualidade, é preciso o conhecimento anterior sobre os textos que foram usados para compor o novo texto, né? Então, eu só vou conseguir estabelecer uma relação de intertextualidade entre os textos se eu tiver conhecido os textos anteriores, né? Isso é comum a gente ver não somente na literatura, mas também nós podemos ter isso no cinema, podemos ter isso nas pinturas, nas obras artísticas de uma forma geral, uma releitura das obras fazendo aí um diálogo entre o que foi produzido anteriormente, né? Muitas vezes uma adaptação para o plano atual. Então, nós temos aqui, né, a presença da intertextualidade, né, quando a gente vê aí duas histórias se unindo, né, a história do Conde Drácula com a história do Batman, os dois ali se encontrando numa clínica geriátrica, né, então já com uma certa idade, são idosos, e aí você tem essa presença aí da intertextualidade, do diálogo entre as histórias, o diálogo que se estabelece entre os textos, ok? Então, vejam, a gente tem aqui mais um fragmento, uma citação, para isso fomos obrigados a utilizar as aspas, né? As aspas é uma das pontuações possíveis para fazermos citação, e essa citação é de um fragmento do texto que acabamos de ler, né? Temos aqui então a seguinte frase: uma vez imaginei o encontro de Batman e Drácula numa clínica geriátrica na Suíça. Essa é a voz do narrador ali, né, contando para o leitor a partir de que ideia ele começou a crônica dele. Então vejam, ao juntar dois personagens de histórias diferentes em sua crônica, Veríssimo está usando um elemento de textualidade que estabelece relação entre diferentes textos. E com essas informações a gente vai para a terceira atividade. Trouxemos aí essa mesma citação, né? E a pergunta é: o que é preciso ao leitor da crônica A Diferença para perceber a intertextualidade do texto? Será que eu já dei spoiler, pessoal? Né? Então tá fácil para vocês aí responder essa questão, certo? Vamos lá.
Então, verificando aqui, né, eu já tinha adiantado para vocês aí a resposta, é preciso que o leitor reconheça os personagens, o Batman e o Drácula, sabendo que eles pertencem a histórias diferentes, né? Então o leitor tem que conhecer aí anteriormente um pouquinho das histórias de cada um deles para saber que existe uma relação de intertextualidade entre os textos, entre as histórias deles, ok? Então, pessoal, nessa aula nós aprendemos o que é crônicas, o que é crônica, né? Quais são os elementos que constituem a crônica, vimos brevemente aí algumas características, também aprendemos o que é uma intertextualidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.